Nos últimos anos, a tecnologia de wearables, ou dispositivos vestíveis, tem avançado a passos largos, transformando a maneira como monitoramos nossa saúde e bem-estar. Estes dispositivos, que incluem relógios inteligentes, pulseiras de fitness e até roupas equipadas com sensores, estão se tornando ferramentas essenciais para a detecção precoce de doenças, permitindo que os usuários se tornem mais conscientes de sua saúde antes mesmo de apresentarem sintomas visíveis. A ideia de que um dispositivo que usamos diariamente pode identificar problemas de saúde antes que eles se tornem críticos é, por si só, revolucionária. Imagine um indivíduo que diariamente coloca um relógio inteligente em seu pulso. Este relógio é equipado com sensores que monitoram não apenas a frequência cardíaca, mas também a variabilidade da frequência cardíaca, a qualidade do sono e, em alguns modelos mais avançados, até mesmo níveis de oxigênio no sangue. Através da coleta contínua de dados, o dispositivo pode identificar padrões que, em condições normais, passariam despercebidos. Por exemplo, uma leve alteração na frequência cardíaca durante o sono pode ser um indicativo precoce de estresse ou de uma infecção iminente. Com esses dados em mãos, o usuário pode ser alertado para buscar uma avaliação médica, o que pode levar a um diagnóstico mais rápido e a um tratamento eficaz. Além disso, a integração de inteligência artificial nesses dispositivos potencializa ainda mais suas capacidades. Algoritmos complexos analisam os dados coletados, comparando-os com vastas bases de dados que incluem informações de milhões de usuários. Isso permite que o wearable não apenas identifique anomalias, mas também forneça recomendações personalizadas. Por exemplo, se o dispositivo detectar uma alteração no padrão de sono que poderia estar associada a uma condição de saúde, ele pode sugerir mudanças na rotina, como uma redução no consumo de cafeína ou a adoção de técnicas de relaxamento antes de dormir. Outro exemplo é o uso de wearables para monitoramento de condições crônicas como diabetes e hipertensão. Dispositivos que medem continuamente os níveis de glicose no sangue são uma inovação que permite que os pacientes tenham um controle mais rigoroso de sua condição. Com a detecção em tempo real, os usuários podem ajustar sua alimentação ou medicação imediatamente, evitando complicações que poderiam surgir de níveis elevados de glicose. Similarmente, monitores de pressão arterial vestíveis podem alertar os usuários sobre picos de pressão que exigem atenção médica, evitando crises que poderiam resultar em internações hospitalares. A capacidade de detectar doenças antes que os sintomas apareçam não se limita a condições crônicas. A pesquisa também está avançando em direção à identificação de doenças infecciosas. Por exemplo, estudos têm mostrado que alterações sutis nos padrões de temperatura corporal e frequência cardíaca podem ser preditores de doenças como a gripe ou até mesmo Covid-19. Dispositivos que monitoram essas métricas poderiam, portanto, alertar os usuários sobre a possibilidade de uma infecção antes que eles apresentem os sintomas clássicos, permitindo que tomem precauções e busquem tratamento rapidamente. A privacidade e a segurança dos dados são, sem dúvida, questões críticas nesse cenário. À medida que os wearables se tornam mais integrados à nossa vida cotidiana, a quantidade de dados pessoais coletados aumenta exponencialmente. Empresas de tecnologia e desenvolvedores de wearables precisam garantir que esses dados sejam protegidos contra acessos não autorizados, respeitando a privacidade dos usuários. Além disso, é fundamental que os usuários estejam cientes de como suas informações estão sendo utilizadas e tenham controle sobre seus dados. A adesão a esses dispositivos também pode ser influenciada por fatores sociais e culturais. Enquanto algumas pessoas estão entusiasmadas com a ideia de monitorar sua saúde de forma proativa, outras podem ser céticas em relação à precisão dos dados ou preocupadas com a dependência da tecnologia. Portanto, é essencial que haja uma educação contínua sobre os benefícios e as limitações dos wearables, promovendo uma compreensão mais ampla de como eles podem ser aliados na saúde.
Os wearables de saúde representam uma nova era na medicina preventiva e na gestão de saúde pessoal. Com a capacidade de detectar doenças antes que os sintomas se manifestem, esses dispositivos não apenas têm o potencial de salvar vidas, mas também de transformar a forma como entendemos e nos relacionamos com a saúde. A combinação de tecnologia avançada, inteligência artificial e a crescente conscientização sobre a importância do autocuidado promete um futuro onde a saúde não seja apenas uma resposta a doenças, mas uma jornada proativa em busca de bem-estar. Nos últimos anos, a tecnologia de wearables, ou dispositivos vestíveis, tem avançado significativamente, transformando a maneira como monitoramos nossa saúde e bem-estar. Esses dispositivos, que incluem relógios inteligentes, pulseiras de fitness e até roupas equipadas com sensores, estão se tornando ferramentas essenciais para a detecção precoce de doenças, permitindo que os usuários se tornem mais conscientes de sua saúde antes mesmo de apresentarem sintomas visíveis. A ideia de que um dispositivo que usamos diariamente pode identificar problemas de saúde antes que eles se tornem críticos é, por si só, revolucionária. Imagine um indivíduo que diariamente coloca um relógio inteligente em seu pulso. Este relógio é equipado com sensores que monitoram não apenas a frequência cardíaca, mas também a variabilidade da frequência cardíaca, a qualidade do sono e, em alguns modelos mais avançados, até mesmo níveis de oxigênio no sangue. Através da coleta contínua de dados, o dispositivo pode identificar padrões que, em condições normais, passariam despercebidos. Por exemplo, uma leve alteração na frequência cardíaca durante o sono pode ser um indicativo precoce de estresse ou de uma infecção iminente. Com esses dados em mãos, o usuário pode ser alertado para buscar uma avaliação médica, o que pode levar a um diagnóstico mais rápido e a um tratamento eficaz. Além disso, a integração de inteligência artificial nesses dispositivos potencializa ainda mais suas capacidades. Algoritmos complexos analisam os dados coletados, comparando-os com vastas bases de dados que incluem informações de milhões de usuários. Isso permite que o wearable não apenas identifique anomalias, mas também forneça recomendações personalizadas. Por exemplo, se o dispositivo detectar uma alteração no padrão de sono que poderia estar associada a uma condição de saúde, ele pode sugerir mudanças na rotina, como uma redução no consumo de cafeína ou a adoção de técnicas de relaxamento antes de dormir. Outro exemplo é o uso de wearables para monitoramento de condições crônicas como diabetes e hipertensão. Dispositivos que medem continuamente os níveis de glicose no sangue são uma inovação que permite que os pacientes tenham um controle mais rigoroso de sua condição. Com a detecção em tempo real, os usuários podem ajustar sua alimentação ou medicação imediatamente, evitando complicações que poderiam surgir de níveis elevados de glicose. Similarmente, monitores de pressão arterial vestíveis podem alertar os usuários sobre picos de pressão que exigem atenção médica, evitando crises que poderiam resultar em internações hospitalares. A capacidade de detectar doenças antes que os sintomas apareçam não se limita a condições crônicas. A pesquisa também está avançando em direção à identificação de doenças infecciosas. Por exemplo, estudos têm mostrado que alterações sutis nos padrões de temperatura corporal e frequência cardíaca podem ser preditores de doenças como a gripe ou até mesmo Covid-19. Dispositivos que monitoram essas métricas poderiam, portanto, alertar os usuários sobre a possibilidade de uma infecção antes que eles apresentem os sintomas clássicos, permitindo que tomem precauções e busquem tratamento rapidamente. No entanto, à medida que os wearables se tornam mais integrados à nossa vida cotidiana, a quantidade de dados pessoais coletados aumenta exponencialmente. Empresas de tecnologia e desenvolvedores de wearables precisam garantir que esses dados sejam protegidos contra acessos não autorizados, respeitando a privacidade dos usuários. Além disso, é fundamental que os usuários estejam cientes de como suas informações estão sendo utilizadas e tenham controle sobre seus dados.
As principais preocupações a respeito da segurança e privacidade, segundo a E7, são roubo e manipulação de dados. Alguns relógios inteligentes com mais funções proporcionam acesso sincronizado aos aplicativos dos smartphones, como o e-mail e aplicativos de conversa. Isso pode fazer com que hackers tentem interceptar dados pessoais e confidenciais dos usuários. Outro aspecto igualmente preocupante é o local de armazenamento da maioria desses dados. Se não estiver devidamente protegido, o provedor pode ser alvo de criminosos que roubam informações. Existe um mercado clandestino muito próspero para certos tipos de dados pessoais e financeiros. Saudedebate.com.br, https saudedebate.com.br Negócios, Mercado Wearables, um risco para a sua privacidade, UTM Source, OpenAI. Ameaças baseadas na localização. Outro tipo de dados-chave registrados pela maioria dos wearables se relaciona com a localização. Com essa informação, os cybercriminosos podem construir um perfil preciso de seus movimentos ao decorrer do dia. Isso permite ataques físicos ao usuário, roubo de automóveis e casas se, por exemplo, tem a informação de que estão vazios. Saudedebate.com.br, https saudedebate.com.br Negócios, Mercado Wearables, um risco para a sua privacidade, UTM, Source, a OpenAI. Empresas terceirizadas. Os usuários não devem apenas ficar alertas para riscos de segurança. Os dados que são coletados nos dispositivos podem ser extremamente valiosos para anunciantes. Existe uma demanda importante por